Se hoje fosse o seu último dia, você estaria preparado para encarar a verdade sobre quem você realmente é diante de Deus? Meu nome é Michael Thompson, tenho 25 anos e sou de Chicago, Illinois. Durante muito tempo, acreditei que estava seguindo o caminho certo. Aos olhos dos outros, eu era o jovem exemplar da igreja, sempre presente, sempre servindo, sempre jejuando. Quando alguém precisava de um exemplo de vida consagrada, muitos apontavam para mim. No entanto, apenas eu sabia o motivo real por trás de tudo aquilo. Eu não jejuava para ser transformado, eu jejuava para ser notado. Desde a adolescência, aprendi que o jejum era uma das formas mais profundas de buscar a presença de Deus. Mas aos poucos, algo dentro de mim foi mudando, e não foi para melhor. O silêncio da fome começou a alimentar uma voz interna que dizia: você é melhor do que os outros. Você é mais espiritual, mais controlado. E essa voz, disfarçada de consagração, na verdade, era orgulho. Minha rotina era rígida. Eu estabelecia longos períodos de jejum e fazia questão de cumpri-los. Enquanto meus amigos saíam para comer depois do culto, eu ficava para orar mais um pouco. Mas no fundo, eu sabia que não era sede de Deus que me movia, era sede de aprovação. Jejuar me dava um certo poder. As pessoas me respeitavam, pediam conselhos, e isso me alimentava mais do que qualquer pão. Eu não bebia, não fumava, não me envolvia em escândalos. Aos olhos da igreja, eu parecia quase perfeito, mas por dentro, minha alma estava em grito. Eu tinha medo de ser esquecido, de ser apenas mais um. Então me agarrei ao jejum como um troféu, uma medalha silenciosa que dizia: olhem para mim, sou diferente. Mas quanto mais eu buscava reconhecimento, mais vazio eu me sentia. Era como beber água salgada para matar a sede e ninguém notava. Comecei a evitar as pessoas que não jejuavam e a julgá-las em silêncio. Passei a olhar os outros com o que eu achava ser discernimento, mas na realidade, era condenação. Me senti mais santo, mais puro, e quanto mais os outros me elogiavam, mais cego eu ficava. Meu coração antes sedento por Deus, agora batia por status espiritual. Mesmo assim eu continuava jejuando, mais e mais intensamente. Me negava alimentos, mas me alimentava de vaidade. Jejuava por dias, mas não conseguia amar o próximo. Jejuava com o estômago, mas não com o espírito. Me entregava aos sacrifícios, mas não à obediência. Eu frequentava a igreja toda semana, participava das reuniões, liderava jovens, conhecia versículos de cor. Mas se alguém perguntasse como estava a minha vida espiritual, eu mentia, porque eu mesmo já não sabia mais. E no fundo, eu não queria saber. Estava bem com minha reputação, e isso era tudo o que importava. Até que um dia, tudo mudou. Naquela manhã, tudo parecia igual. O céu nublado, o café apressado, a correria para mais um dia de trabalho. Eu havia planejado começar um novo jejum naquela semana, um longo, daqueles que impressionam. Mal havia tomado água e já me sentia espiritualmente à frente. No fundo, meu corpo implorava por descanso, mas eu não escutava. Eu não ouvia nem mesmo a voz do meu próprio limite. O metrô estava lotado, como sempre. Entrei, me encostei na lateral e fechei os olhos tentando silenciar o tumulto ao redor. Foi então que tudo ficou estranho. Um zumbido agudo tomou minha cabeça. Meus joelhos fraquejaram. Tentei falar algo, mas minha boca não respondia. Um calor subiu pelo meu peito e depois veio a escuridão. Caí ali mesmo, entre desconhecidos. Ouvi gritos abafados, passos correndo, alguém pedindo ajuda. Tudo começou a se distanciar, como se o mundo estivesse sendo desligado lentamente. Mas o mais assustador foi quando percebi que ainda estava consciente. Mesmo depois de parar de respirar, de o meu coração ter parado, eu ainda estava ali. A sensação era de flutuar em silêncio. Não havia dor, nem barulho, apenas um vazio profundo que me consumia por completo. E nesse vazio, eu me vi. Vi meu corpo deitado no chão do vagão, cercado por pessoas apavoradas. Vi um homem de terno fazendo massagem cardíaca. Vi uma mulher chorando. Vi minha própria pele, pálida, sem vida, mas eu ainda estava ali. Eu estava morto. Pela primeira vez, a vaidade saiu de cena. O ego não tinha mais lugar. Nenhum título me acompanhava, nenhum elogio fazia sentido. Naquele momento tudo o que eu tinha era consciência de que nada no mundo poderia me salvar agora. Nenhum jejum, nenhum currículo espiritual, nenhuma reputação. Ali pairando acima do meu corpo, eu não sentia fome, nem sede. Eu sentia vergonha e medo. Muito medo. Porque naquele momento, a única coisa que importava era a verdade. E eu sabia,
Eu não estava pronto para ela. Tentei gritar, mas não havia som. Tentei me mover, mas parecia não ter mais forma. Apenas uma consciência flutuando, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia, mas sentia que algo estava se aproximando. Algo que me conhecia melhor do que eu mesmo. Uma presença começou a se formar naquele vazio. Primeiro como um sussurro, depois como uma luz suave que foi tomando tudo ao redor. Aquela luz não era comum. Não era deste mundo. Não era imaginada. Era viva, intensa e vinha em minha direção com uma autoridade que nenhuma palavra poderia explicar. E então eu soube, o que quer que estivesse vindo, era eterno. A luz se aproximava, não de forma rápida como um raio que corta o céu, mas de maneira lenta, irresistível, como se cada segundo fosse intencional. Era como se o próprio tempo estivesse se curvando diante do que estava para acontecer. Eu não sabia se deveria correr ou me entregar. Só sabia que não havia para onde fugir. O vazio ao meu redor começou a se dissipar, sendo absorvido pela presença de uma luz que não era comum. Era algo vivo, pulsante, algo que parecia respirar e carregar consigo uma paz tão profunda que ao encará-la, eu me sentia despedaçado. Cada parte do meu ser parecia estar exposta, como se eu estivesse no diante de um espelho que refletisse não apenas o que eu era por fora, mas também tudo o que eu escondia dentro de mim. A luz foi tomando forma aos poucos. Primeiro apenas uma silhueta brilhante, depois começaram a surgir detalhes, como se um véu estivesse sendo retirado lentamente diante dos meus olhos. E então eu soube, sem necessidade de explicações ou provas. Meu espírito reconheceu imediatamente, era ele, Jesus. Seus olhos não eram apenas bonitos, eram impossíveis de suportar por muito tempo, sem que eu me sentisse esmagado pela minha própria pequenez. Eles não me acusavam, não me condenavam, eles simplesmente sabiam. Sabiam de tudo, de cada pensamento, de cada intenção, de cada mentira que eu contei a mim mesmo. E ainda assim, ele me olhava. Eu queria correr, me esconder, desaparecer, mas estava preso ali, diante da verdade em pessoa. O silêncio que pairava entre nós não era qualquer silêncio. Era um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras, um silêncio que gritava tudo o que eu sempre tentei ignorar. E então ele falou, sua voz não ecoava no ar, ela ecoava dentro de mim. Cada palavra atravessava minha alma como uma espada, separando o que era verdadeiro do que era fachada. Ele disse, você se negava o pão, mas se alimentava de orgulho. Eu não consegui responder. Como poderia? Cada palavra era um martelo quebrando as máscaras que eu cuidadosamente construí. Eu jejuei para impressionar, não para me humilhar. Me sacrifiquei para ser aplaudido, não para ser moldado. Eu construí um altar, mas coloquei minha própria imagem sobre ele. Na presença de Jesus, não havia justificativas, não havia comparações com os outros. Não havia espaço para apontar o dedo. Só havia eu, e a verdade nua e crua. Eu era um fariseu moderno, envolto em práticas sagradas, mas com o coração cheio de vaidade. Jesus continuava me observando, e naquele olhar havia algo ainda mais doloroso do que a verdade revelada. Havia tristeza. Não uma tristeza de raiva, mas uma tristeza de quem amou profundamente e viu esse amor ser desprezado em troca de aplausos humanos. A luz ao meu redor parecia pulsar com aquilo que eu não sabia se era compaixão ou julgamento. Foi então que uma sensação terrível me invadiu. Eu passei minha vida inteira tentando ser visto pelos homens, mas agora, diante do único que realmente importava, eu não tinha nada para mostrar. A presença dele era tão intensa que eu mal conseguia manter minha consciência. Era como se toda a minha existência estivesse sendo reescrita diante da luz de sua santidade. E ali diante de Jesus, a pergunta não era quantos jejuns eu havia feito, quantas campanhas eu havia liderado ou quantos versículos eu sabia de cor. A pergunta era simples: eu realmente busquei a Deus ou busquei a mim mesmo, disfarçado de Deus? A resposta estava clara, cruelmente óbvia. O chão espiritual sob meus pés parecia desmoronar. E pela primeira vez em toda a minha vida religiosa, eu me vi exatamente como eu era. Pobre, nu, miserável e necessitado de misericórdia. Olhando para Jesus, não via um juiz impiedoso, mas também não via um cúmplice indulgente. Eu via a verdade, e a verdade me feria, mas ao mesmo tempo me chamava. Era como se ele dissesse, sem palavras, eu te vejo, e mesmo assim, ainda há esperança. E naquele momento, eu finalmente entendi o verdadeiro jejum que Deus espera. Não é o jejum da comida ou da aparência, é o jejum do orgulho. O jejum do eu. É abrir mão da necessidade de ser reconhecido, para finalmente ser encontrado. Ele permaneceu em silêncio por um tempo que parecia durar uma eternidade. Era como se o próprio universo estivesse esperando pela próxima palavra.
Eu sentia que algo profundo estava prestes a ser dito, algo que não seria apenas para mim, mas para todos que vivem uma fé moldada pela aparência. E então ele falou: você aprendeu a negar o corpo, mas nunca negou o ego. Aquelas palavras atravessaram minha alma. Eu sempre associei o jejum ao sacrifício. Acreditava que quanto mais sofrimento físico eu suportasse, mais santo eu seria. Mas naquele momento, percebi algo que nunca me ensinaram nas igrejas. Deus não se impressiona com o sacrifício externo quando o coração continua preso à glória dos homens. Jesus caminhou em minha direção. A cada passo minha alma tremia. Eu sentia que a verdade estava sendo derramada sobre mim em ondas. Ele não falava com raiva, mas com uma seriedade que queimava. E então ele me mostrou cenas, momentos, pensamentos meus, coisas que eu mesmo havia esquecido. Vi quando escolhi prolongar um jejum só para parecer mais espiritual diante de outros líderes. Vi quando recusei um convite para almoçar com um irmão necessitado, dizendo que estava em consagração, quando na verdade era apenas orgulho disfarçado de santidade. Vi quando julguei pessoas por não jejuarem como eu, como se a quantidade de dias de abstinência definisse a profundidade da alma. Jesus disse: muitos me buscam com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. O jejum que escolhi não é o que aflige o corpo, mas o que liberta o oprimido, reparte o pão, veste o nu e quebra as correntes da injustiça. Naquele instante as palavras de Isaías capítulo 58 ecoaram na minha mente como uma flecha incandescente. Eu as conhecia bem, já as havia lido, até pregado sobre elas, mas nunca realmente as vivi. O jejum que escolhi, disse o Senhor, não é este: que soltes as amarras da impiedade, que desfaças os laços da opressão, que libertes os oprimidos e despedaces todo o jugo. Nunca me senti tão vulnerável, porque aquilo não era apenas uma lição, era um espelho, um confronto direto entre o cristianismo superficial que eu vivia e o verdadeiro evangelho. Enquanto jejuava para me mostrar forte, na realidade, eu me tornava cada vez mais fraco espiritualmente. Buscando a aprovação da igreja, eu ignorava o coração do Pai. Eu estava dentro do templo, mas distante do altar. Foi quando Jesus se aproximou ainda mais. Seus olhos, repletos de uma dor que eu não conseguia compreender, fixaram-se nos meus, e ele disse: você aprendeu a parecer consagrado, mas não a ser. Está na hora de morrer, mas não para o mundo. Está na hora de morrer para você mesmo. Chorei. Não sei se eram lágrimas do espírito ou da alma. Só sei que as palavras dele não me esmagaram como um castigo, mas me libertaram como uma verdade. Pela primeira vez, eu enxergava claramente o que ele sempre quis de mim. Não jejuns longos, mas corações quebrantados. Não aplausos humanos, mas obediência secreta. Ele continuou: seu jejum se tornou um altar onde você se adorava, mas eu não divido minha glória com ninguém. Cada uma de suas frases era como um rasgar da minha alma, mas ao mesmo tempo, havia cura. Pois no centro da minha vergonha, havia graça. Uma graça que me dizia que ainda havia tempo, que ainda havia caminho, que a morte do ego poderia, finalmente, dar lugar à verdadeira vida. Naquele momento, entendi que o jejum verdadeiro não começa no estômago, mas no coração. Começa quando negamos aquilo que mais desejamos: a aprovação dos outros, o reconhecimento, o status de espiritualidade que não condiz com a verdade interna. Entendi que Deus não está à procura de performances, mas de rendição. E foi nesse lugar, entre a dor e a revelação, que algo dentro de mim começou a se quebrar. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria jejuar, mas agora não para ser lembrado pelos homens. Eu queria jejuar para esquecer de mim mesmo, para que ele fosse o único lembrado. A luz foi se apagando, como o fim de um sonho, mas eu ainda sentia sua presença. O brilho foi se desvanecendo, transformando-se em sombra, e a sombra se tornou dor. Então o som do mundo voltou, como um trovão. Vozes agitadas, o barulho de aparelhos, os gritos abafados de enfermeiros correndo. Meus olhos se abriram de repente, e o teto branco do hospital parecia distante. Eu estava de volta. A primeira sensação foi de confusão, a segunda foi dor. Uma dor estranha, como se meu corpo inteiro estivesse tentando lembrar como era existir ali dentro. O ar entrava nos meus pulmões como se fosse algo novo. A luz me feriu os olhos, e as palavras demoravam a fazer sentido. Eu estava vivo, mas não era mais o mesmo. Me disseram que eu fiquei em coma por 3 dias, 3 longos dias nos quais a medicina fez o que pôde, mas ninguém conseguia explicar como eu resisti. O que ninguém sabia é que eu não estava lutando para viver, mas sim para entender. Nas primeiras horas, ninguém me reconheceu como alguém que havia cruzado uma linha invisível entre o agora e a eternidade. Eu olhava para as pessoas ao meu redor com um peso no peito que eu não conseguia descrever.
Era como se eu tivesse voltado para um lugar que já não me pertencia. Tudo parecia comum demais, superficial demais, rápido demais, como se o mundo inteiro estivesse distraído, enquanto algo muito maior acontecia bem diante dos olhos de todos. Os médicos falavam em 1000 termos técnicos, a família aliviada, os amigos felizes, mas eu me sentia dividido. Parte de mim queria gritar tudo o que eu havia visto, outra parte tinha medo. Medo de não acreditarem, medo de pensarem que eu estava fora de mim. E talvez eu estivesse, pelo menos fora do que eu era antes. Nos dias seguintes, comecei a escrever. Era a única forma de organizar os fragmentos que explodiam dentro de minha mente. Lembranças da luz, o olhar de Jesus, as palavras, o confronto, a vergonha, a misericórdia. Eu tentava traduzir tudo isso em frases, mas parecia que tudo era pequeno demais para expressar o que realmente aconteceu. Tentei falar com alguns líderes da igreja, usei palavras suaves, medindo cada frase, tentando não parecer místico ou exagerado. Mas logo percebi nos olhos deles o que eu temia, incredulidade disfarçada de preocupação. Talvez tenha sido um sonho. Pode ter sido um delírio. Você está sensível ainda. Precisa de descanso. Eu entendia. Eles nunca estiveram lá. A pior parte foi perceber que o mesmo sistema que me aplaudia pelas longas horas de jejum, agora duvidava da experiência mais real que eu já vivi. Eu me sentia sozinho. Senti-me como um exilado espiritual, como alguém que retornou de um campo de batalha, mas ninguém acreditava que a luta tivesse acontecido. Dentro de mim, o conflito só aumentava. Eu queria voltar a ser o Michael de antes, aquele que sabia exatamente o que dizer, que era ouvido, respeitado e admirado. Mas agora, não conseguia mais repetir os mesmos discursos. As palavras pareciam vazias, e as frases que eu costumava usar no púlpito soavam como um eco distante de alguém que já não existia mais. Comecei a recusar convites para pregar, não porque havia perdido a fé, mas porque estava reaprendendo o que é a verdadeira verdade. Uma verdade que queima, que ninguém quer ouvir, uma verdade que não se encaixa nos rituais repetitivos do cotidiano cristão. Minha oração passou a ser silenciosa, composta por choros abafados no travesseiro, gemidos sem palavras diante de um Deus que eu sabia que estava me ouvindo. Mesmo que as pessoas ao meu redor não entendessem a minha jornada, voltar significou um renascimento, mas em um mundo que esperava que eu fosse o mesmo de antes. As pessoas queriam o Michael esforçado, o guerreiro da fé, o exemplo. Mas agora, o que eu podia oferecer era minha fragilidade, meu arrependimento, minha sede, minha dor e, acima de tudo, minha nova convicção. Deus não precisa de atores espirituais, Ele busca corações rendidos. Foram inúmeras as vezes que pensei em simplesmente me calar, enterrar aquela experiência no fundo da minha alma e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que eu tentava fazer isso, algo dentro de mim queimava. Um incômodo santo, um peso que não me deixava em paz. Era como se aquela revelação não fosse só para mim, ela era um alerta, um chamado, uma ferida aberta que precisava sangrar para curar outros. Talvez a dor da rejeição fosse o preço que eu deveria pagar para que a verdade chegasse onde mais precisava ser ouvida. Depois de tudo que vivi, a palavra mudança passou a ter um novo significado. Antes eu pensava que mudar era apenas ajustar comportamentos, polir atitudes ou mascarar impulsos com uma linguagem piedosa. Mas o que aconteceu comigo foi completamente diferente. Foi uma demolição interna, uma quebra que doeu, mas que me libertou. Eu não voltei o mesmo, e não falo de mudanças no tom de voz, na aparência ou nas palavras que eu uso. Falo de uma virada completa no eixo do meu coração. Hoje, quando penso em jejuar, não me preocupo em quantos vão perceber. Penso em quantas áreas do meu interior ainda precisam morrer para que Cristo viva plenamente em mim. Descobri que o Evangelho não é um palco, é um altar. E no altar, o que se espera é sacrifício, mas não o sacrifício do corpo por status, e sim o sacrifício do ego pela verdade, a entrega da vontade pela obediência, a renúncia da máscara para mostrar o rosto real. Por isso comecei a caminhar de forma diferente. Passei a buscar o silêncio mais do que os púlpitos, a ouvir mais do que ensinar, a falar com Deus como um filho inseguro e não como um servo performático. Comecei a me lembrar todos os dias de que a santidade que agrada a Deus não é aquela que impressiona os homens, mas aquela que rasga o peito e se lança diante do trono com nada além da própria fraqueza. A experiência que vivi me ensinou que a fé não é uma escada para subir diante das pessoas, mas um chão para nos ajoelharmos diante de Deus. E que muitas vezes, o maior ato de espiritualidade que alguém pode fazer é admitir que precisa ser quebrado. Hoje, quando me perguntam como estou, não respondo mais com frases prontas. Eu digo a verdade, estou em reconstrução. E essa reconstrução só é possível porque Jesus me deu uma nova chance. A Bíblia diz em Salmo 51,
que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito. A esse Deus não desprezará. Agora eu entendo. Ele não quer o meu currículo, ele quer o meu coração. E se você está ouvindo isso e sente que sua fé se transformou em uma rotina vazia, se você jejua, ora, frequenta cultos, mas no fundo sente que algo está faltando, talvez realmente esteja. Talvez o que falta não seja mais esforço, mas rendição. Não espere passar pela morte para descobrir que estava vivendo errado. Você pode começar agora, pode dobrar os joelhos hoje, pode deixar as máscaras caírem agora, pode trocar a aparência de piedade por um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele ainda está chamando, e se Ele me deu uma segunda chance, Ele pode dar uma a você também. Sou prova viva de que Jesus ainda confronta, ainda cura, ainda transforma. Mas essa transformação nunca vem sem dor, nunca vem sem quebrar, nunca vem sem renúncia. E mesmo assim, ela vale tudo. Obrigado por me ouvir até aqui. Sei que o que compartilhei pode ter mexido com você, talvez tenha doído em lugares que você esconde até de si mesmo. Mas a verdade é esta: Jesus não revela para humilhar, Ele revela para curar. E se você chegou até aqui, é porque Ele ainda tem algo para você. Talvez o próximo vídeo deste canal traga exatamente o que seu coração precisa ouvir. Talvez seja o empurrão que você precisa, ou o abraço que você vem esperando há tanto tempo. Por isso, continue assistindo. Não pare por aqui, porque às vezes a próxima palavra pode ser a resposta que você pediu a Deus em silêncio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.